A cada ano que passa, os grandes craques do futebol brasileiro ganham salários cada vez maiores, salários que os permitem viver uma vida extremamente luxuosa. E é por isso que no vídeo de hoje vamos conferir os 10 maiores salários do futebol brasileiro em 2025. E em 10º lugar está o Yuri Alberto. Yuri Alberto é atualmente um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e também do Corinthians. Nos últimos anos, ele se valorizou demais no mercado e por isso o Corinthians teve que investir pesado nele. E ele chegou no time ganhando um salário surreal. O salário dele hoje gira em torno de aproximadamente 1,7 milhões de reais por mês. Uma grana simplesmente surreal, sem contar a grana que ele ganha com patrocínio e publicidade. O cara tá nadando em dinheiro e com toda essa grana ele compra tudo do bom e do melhor, desde carrões de luxo, relógios de marca e até mansões. E se ele continuar tendo boas atuações, seu salário deve aumentar ainda mais nos próximos anos. Mas na sua opinião, ele merecia ganhar tudo isso? Comentem aí. E ocupando a nona posição do nosso vídeo tá o Alex Telles. Ele chegou ao Botafogo recentemente como uma das grandes contratações do time. Telles teve uma boa passagem no futebol europeu e por lá ele atuou em vários clubes. E ele se tornou um jogador muito valorizado mundialmente. E ele chegou a receber um salário extremamente alto. E hoje ele é um dos jogadores mais bem pagos do Brasil. Telles recebe aproximadamente 1,7 milhões de reais por mês, o salário dos sonhos para a maioria das pessoas. E além disso, ele também é o jogador mais bem pago de todo o elenco do Botafogo. O cara chegou com uma moral gigantesca no clube, mas sem dúvidas ele merece todo esse conhecimento, porque ele é um grandíssimo jogador. Mas e vocês, o que fariam se recebesse toda essa grana? Comentem aí. E ocupando a 8ª posição do nosso vídeo tá o Borré. Borré foi durante um bom tempo um dos principais jogadores do River Plate. Por lá, ele jogou muito bem e teve um ótimo destaque. Borré se transferiu recentemente para o Inter, e para atuar no time gaúcho, ele exigiu um salário bem alto. O Internacional teve que desembolsar muita grana em seu salário, e atualmente ele recebe um salário de aproximadamente 1,8 milhões de reais por mês, uma grana simplesmente altíssima do colombiano. Agora vamos ver se ele vai retribuir dentro de campo todo esse investimento, porque pagar um salário alto desses é extremamente complicado para o clube, e caso ele não jogue bem, ele pode dar muito prejuízo ao cofre do time. Mas na sua opinião, ele merecia receber um salário tão alto assim? Comenta aí embaixo. Na 7ª posição está o Matheus Pereira. O jogador estava atuando lá no Al Hilal, e o Cruzeiro teve investir pesado para contratá-lo. O cara chegou recebendo um dos maiores salários do Brasil, e a grana que ele está ganhando no Cruzeiro não é brincadeira. O time mineiro acredita que ele pode se tornar um dos grandes destaques do time nessa temporada e por isso deu a ele um salário altíssimo. E hoje ele recebe um salário que gira em torno de aproximadamente 1,8 milhões de reais por mês, uma grana altíssima que faz dele o 7º jogador mais bem pago do Brasil e também um dos mais bem pagos de todo o elenco do Cruzeiro. O cara tá bem demais. E ocupando a 6ª posição do nosso vídeo, nós temos o atacante Paulinho. Paulinho é atualmente um dos principais atacantes do futebol brasileiro e na temporada passada ele teve um grande destaque atuando no Atlético Mineiro. O cara fez uma temporada incrível e o Palmeiras não mediu esforços para contratá-lo. O time paulista investiu pesado no jogador e o cara chegou no Verdão recebendo um salário simplesmente astronômico. E o salário dele hoje gira em torno de aproximadamente 2 bilhões de reais por mês, uma grana colossal, e ele chegou ao Verdão para ser um dos principais jogadores do time e mudar o elenco do Palmeiras de patamar. E agora vamos ver se todo esse investimento nele valerá a pena. E ocupando a 5ª posição do nosso vídeo, nós temos o atacante do Atlético Mineiro, o Hulk. Desde que Hulk voltou ao Brasil, ele vem jogando muita bola no Atlético Mineiro. O cara se tornou um dos principais jogadores do time e ele foi essencial para ajudar o Galo a voltar a ganhar grandes títulos novamente. E graças às suas grandes atuações, o seu salário aumentou muito nos últimos anos. E hoje o salário de Hulk é de um valor surreal. O atacante está recebendo um salário que gira em torno de aproximadamente 2 bilhões de reais por mês, um baita salário, e sem contar os patrocínios e também direitos de imagem, que podem aumentar ainda mais o salário do atacante. O cara está simplesmente nadando em dinheiro. E ocupando a 4ª posição do nosso vídeo, nós temos o atacante do São Paulo, o Oscar. Após rodar o mundo e atuar em vários clubes do futebol internacional, Oscar finalmente voltou ao Brasil para atuar no time que o revelou, o São Paulo. E ele chegou no São Paulo para ser a principal contratação do time no ano. E Oscar, obviamente, chegou recebendo um dos maiores salários do futebol brasileiro. Oscar está recebendo um salário que gira em torno de aproximadamente 2,3 milhões de reais por mês. E esse valor pode aumentar mais nas próximas temporadas, caso ele cumpra algumas metas do clube. Mas na sua opinião, torcida tricolor, Oscar vai jogar muito no São Paulo? Comentei, gostaria demais de saber por onde vocês a respeito disso. E ocupando a 3ª posição do nosso vídeo, nós temos ele, o Gabigol. Após ganhar tudo com a camisa do Flamengo e fazer história no time carioca, Gabigol decidiu se transferir para o Cruzeiro. E ele chegou no time mineiro com a moral lá em cima e ganhando um salário simplesmente inacreditável. O Cruzeiro não mediu esforços e deu ao Gabigol um dos maiores salários do futebol brasileiro. E hoje o salário dele é de um valor milionário. Ele recebe hoje um salário de aproximadamente 2,4 milhões de reais por mês, um salário maior do que ele recebia no Flamengo.
E no Cruzeiro, o Gabigol tem o objetivo de ajudar o time a voltar a ganhar o título novamente e retribuir todo o investimento que o time fez nele. Mas me falem, na sua opinião, atuando no Cruzeiro, Gabigol voltará a jogar em alto nível novamente? Comenta aí embaixo, gostaria demais de saber a sua opinião a respeito disso. E ocupando a segunda posição aqui no nosso vídeo, nós temos ele, o holandês Memphis Depay. Ano passado, o Corinthians chocou o futebol brasileiro ao anunciar a contratação do holandês. A contratação dele foi, sem sombra de dúvidas, uma das mais impactantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Isso porque, até há pouco tempo, ele estava jogando os grandes campeonatos europeus. E ele era um dos principais jogadores do futebol internacional. E ele chegou ao Brasil com o status de superestrela. E o Timão teve que dar a ele um salário surreal. Depay está recebendo um salário de aproximadamente 3 milhões de reais por mês. Um salário muito alto para os padrões do futebol brasileiro. Porém, esse cara é muito diferenciado e merece, sem sombra de dúvidas, receber um salário desses. E até pouco tempo atrás, Depay era o jogador mais bem pago de todo o futebol brasileiro. E ocupando aqui a primeiríssima posição do nosso vídeo, nós temos ele, o craque Neymar. Após fazer história no futebol europeu e ganhar grandes títulos, Neymar voltou ao Brasil para atuar no seu time do coração, o Santos. E a torcida santista fez uma festa gigantesca na apresentação do craque na Vila Belmiro. E obviamente ele chegou a receber um salário de outro mundo. E hoje Neymar é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. No Santos, Neymar vai receber um salário de cerca de 6 milhões de reais por mês, uma grana inacreditável. E esse valor pode ser ainda maior com patrocínios e também direitos de imagem. Mas e vocês, o que fariam se recebessem um salário desses? Comentem aí embaixo, gostaria demais de saber a opinião de vocês a respeito disso. E bom, se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like e, se possível também, se inscrever no canal. Tamo junto, muito obrigado por ter assistido e nos vemos em um próximo vídeo.